Muito boa tarde a todos aqui no Brasil, muito boa noite para quem está na Europa. Tá começando mais um Que País é Esse? Um podcast que fala da vida fora do Brasil. Hoje nós vamos até a nossa terra santa, Portugal, o país mais bem-quisto pelos brasileiros para morar fora. E quem vai conversar comigo é a minha amiga, gestora de tráfego pago, especialista em marketing digital, Vanessa Asturiano, que já está por lá há 5 anos e vai nos contar sobre essa aventura portuguesa. Lembrando também que quem assistir a live até o final vai concorrer a um vinho português. Basta seguir o nosso perfil, se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a foto oficial, marcar 3 amigos nos comentários e assistir essa live até o final. Vamos lá, a Vanessa já entrou aqui, eu vou chamar ela para... Olá! Oi, Léo! Quanto tempo! Quanto tempo, Vanessinha? E aí? Tudo certo? Essa vida louca? Sai do Brasil 1, Globo, Portugal, e aí? Muito doido, né? Tô aqui já tem 5 anos e meio. Passou É, rápido. passou rápido, né? Eu também estava lá em Brasília, 9 anos, voltei para o Rio, comecei com esse projeto. Ah, bom te ver. Tá tudo bem, tá com saúde, isso que tá bom, né? Energia boa, né? Positiva. Exatamente, exatamente. Então, Vou te pessoal, fazer. os portugueses estão tudo entrando na nossa live, ó. Tô Rita, vendo aqui todo mundo do Portugal, Brasil, Raquel, vamos lá. Luciana. Vou brincar com você aqui no início da live, que você fica fazendo live aí, você fica em cima. Como é que tá sendo ficar embaixo, né? Pois é, exatamente, eu nunca tinha ficado. Quer dizer, nunca não. Outro dia eu fiz uma live também com uma outra brasileira que mora aqui em Coimbra. Também fiquei na parte de baixo, mas faz parte. Foi isso. Então, Mas Léo, o que você quer saber de Portugal? me conte tudo, Vanessa. Como é que chegou essa ideia de sair do Brasil e morar em Portugal, né? A gente está vendo assim o nosso país em crise, muita gente saindo do Brasil e Portugal, já que várias pessoas têm família portuguesa, acaba sendo facilitado pela nacionalidade portuguesa. E explica aí pra gente como é que você tomou essa decisão de largar tudo e chegar até Portugal. Pois então, a minha história é um pouquinho diferente da maioria, vamos dizer assim. Eu remei contra a maré, né? Porque é só uma brincadeira, mas a verdade é que eu não vim, assim, o motivo pelo qual, né, eu saí do Brasil não foi fugir da violência, não foi fugir de uma crise econômica brasileira, não foi por falta de opção, né? Na verdade, eu pedi demissão da TV Globo, eu estava super bem lá, tinha acabado de ser promovida, tinha ficado à frente, né, da coordenação dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, desses 2 grandes projetos, que foi vamos dizer assim, a realização dos meus 2 grandes sonhos, né, enquanto profissional, né, de marketing. Lá eu coordenei a equipe de mídias digitais, então, assim, eu estava super bem lá, mas eu queria ter uma experiência na Europa, né? E eu vim fazer a transição, né, do analógico para o digital, eu digo, dentro da profissão, da nossa profissão mesmo, do marketing em si. Eu já fazia a parte prática do marketing digital lá, mas eu não tinha a parte teórica, né? Então eu comecei a pesquisar alguns mestrados ou pós-graduação, tinha mais a parte da comunicação digital e encontrei na Universidade de Lisboa um curso, né? E tirei literalmente, Léo, um ano sabático. É bom, né? É Me bom, dei de né? presente. Eu me dei de presente na altura. Também a minha vida pessoal me facilitou, né, tomar essa decisão. Eu não tenho filhos, então, assim, meio que fiz ali a minha vida em 2 malas, né? Pedi demissão da TV Globo e vim para Portugal. Só que eu não imaginei, eu ia só ficar os 10 meses, que era o curso, né, que eu me Do propus a curso. fazer, e ia voltar. Só que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto de morar aqui.
eu me identifiquei muito com o país, sabe? De minha primeira impressão. E aí fui ficando. E aí, obviamente, né, profissionalmente, aquilo, depois de 6 meses ali, você já fica preocupada. Vou falar assim, o que eu vou fazer depois, né? Você fica naquela. E o curso também impulsionou essa minha vontade que eu já tinha, né, uma ideia antiga de criar a Clique Mais, que é o nome da minha agência, né? E eu pesquisei o mercado português e vi que o marketing digital estava muito em crescimento aqui. E eu via uma oportunidade enorme. Na verdade, assim, era muito grande mesmo a oportunidade. E aí eu falei, vou apostar nisso. Só que eu já trabalhava com tráfego pago, né? No Brasil, com alguns clientes. E aí, o que eu fiz? Eu fundei a Clique Mais, abri a empresa, mesmo fiscalmente falando, aqui em Portugal. Voltei para o Brasil e dei entrada no visto D2, que é um visto de empreendedora individual. E eu, quando retornei com o visto aprovado, eu já tive direito à residência, né, temporária, o título de residente temporário. Eu não tenho nenhum português na minha família, tá? Não tenho mesmo. Então, eu tive que passar por todo esse processo burocrático e que valeu muito a pena porque eu consegui, né, me regularizar e sempre fiquei irregular no país, né? Antes eu tinha o visto de estudante, depois eu passei por esse visto de empresária. E isso me permitiu fazer crescer a minha empresa aqui. Então, essa foi a minha história. Na verdade, eu vim para cá por esse motivo. E assim, você chega aí, e diferente de outros brasileiros que a gente entrevistou aqui, que moram em Hong Kong, Finlândia, Camboja, Catar, você não teve um pouco de dificuldade de adaptação com a língua, né? Porque é quase a mesma coisa. Mas certamente deve ter tido algumas palavras que o português falou e você falou, que diacho é isso? Conta algumas coisas engraçadas, algumas coisas assim, tipo, o cara tá falando uma coisa, pra gente é isso, mas pro português é diferente demais. Exatamente. Olha, tem várias coisas engraçadas, mas vamos lá desmistificar essa sua frase. É parecido, que aqui não tem... Gente, aqui tem sim dificuldade, tá? Com a língua. Olha só, imagina você aprender... Eu tive que, porque uma profissional de marketing, né, precisa escrever. E a escrita, Léo, é completamente diferente do que você pode imaginar, tá? Até uma regra que você acha assim, a regra gramatical é a mesma. Não, não é a mesma. Tem verbo no nós que conjuga e tem acento. E a gente não tem acento. Tipo isso. Então, eu tive que voltar a estudar português eu tive que investir mesmo. Pagava 15 euros a hora numa professora particular de português para poder escrever. E olha que ainda hoje eu cometo erros, tá? Erros mesmo, que para os portugueses é erro, para nós não. Então eu tive mas muita dificuldade de adaptação com a língua, principalmente no âmbito profissional. No âmbito pessoal, não, é tudo uma gozação, né? Uma alegria, assim, tá? Porque eu acho que a língua portuguesa é muito rica, então a gente tem que brincar mesmo com essas coisas. E tem várias coisas engraçadas, do tipo, estás a gozar comigo? Você tá andando na rua e o português fala isso, eu falei, o que é isso? Tipo, tá brincando com a minha cara, tá brincando comigo, sabe? Aí, por exemplo, coisas do supermercado, água sanitária lixívia aqui. O autoclismo é a descarga do banheiro. O banheiro é casa de banho, né? Aí você ouve autoclismo, você já acha que é alguma coisa de carro, né? Que é alto, né? Exatamente. Tem um que é muito bom, é isopor. Isopor é esferovite. Nossa. Não tem nada a ver. Balde é alguidar. Tipo, tem influência árabe, né? Que mais que eu posso te dizer? Café da manhã. Café da manhã é pequeno almoço. Então, assim... Porque eles fazem
eles fazem um café da manhã no Portugal e Espanha que parece uma almoção, né? É. Mas é uma delícia. Eu acho que é muita coisa assim, muito bom, assim, sabe? Viver aqui. Eu prezo pela qualidade de vida, por isso que eu também acho que eu nunca decidi voltar. Não tem nada a ver com pandemia, tá? Porque eu já estava aqui há bastante tempo, né? Antes da pandemia. E eu tô aqui até hoje porque a vida realmente tem qualidade aqui, sabe? E realmente a parte da a parte da questão da segurança não se compara, né, Léo? Quem está no Rio de Janeiro, então, sofre um pouco mais, que eu acho que é uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Uma das, né? Estamos aqui falando também com o Brasil inteiro, então eu acho que essa questão da segurança aqui é um ponto muito positivo, sabe? Muito mesmo. Tem uma tranquilidade Agora, que eu nem sabia muito bem como é que era, mas... vamos falar um pouco assim. Dizem que o português é um povo muito carismático, recebe muito bem turistas, né? Sempre muito alto astral. Mas tem uma pergunta aqui da Marília, que foi nossa entrevistada de Hong Kong, que eu acho que vocês, mulheres, sofrem um pouco nessa vida de expatriado. Tal. É que se você passou por algum preconceito em Portugal, né? Porque a gente tem alguns países que as mulheres disseram, tem xenofobismo aqui em Dubai, tem diferença de salário. Uma mulher em tal país recebe muito menos que um homem, né? É uma luta também no Brasil isso. Mas assim, você teve algum tipo de preconceito? Ela te pergunta sobre isso, assim. Olha, de preconceito eu acho que existe no mundo inteiro, né? Eu acho que isso é uma questão não só porque eu sou brasileira, mas claro que tem. Não, isso a gente vê até nas notícias, né? De vez em quando tem bastante, principalmente nas universidades, os brasileiros tem algumas notícias que eu escuto, né? E eu tenho relatos de amigos brasileiros aqui que sofreram preconceito, sim. Eu já sofri. A verdade é essa, eu não posso mentir aqui, né? Sofri preconceito, sim, por ser mulher, por ser brasileira. Essa questão da mulher aqui, porque teve um ciclo migratório lá atrás, né? Que mulheres vieram e roubaram maridos das portuguesas. Então tem toda uma história do ciclo migratório que a gente acaba assim, a gente leva fama sem deitar na cama. Entende? Então, assim, isso existe, né, Léo? Isso é verdade. Isso existe mesmo. Já fui desrespeitada por homens portugueses, de só pelo fato de eu ser brasileira, abrir a boca e ouvir meu sotaque, achar que, peraí, essa garota aqui, entendeu? Então, existe. A verdade é essa. E sofrer preconceito em trabalhos, assim, prestando serviço para algumas agências. Teve uma agência que eu trabalhei, prestei serviço. Você não sabe falar, você não sabe escrever, o seu problema é que você é brasileira. Isso é um preconceito, sabe? Então, isso existe. Eu não tenho como mentir, mas assim, a gente tem que saber como lidar com a situação. Eu acho que aí é que tá, sabe? Porque não adianta a gente ficar se vitimizando. Eu acho que a questão do preconceito é essa, é você não levar isso como vítima, porque senão você vai ser sempre vítima, porque o português também sofre preconceito no Brasil. A gente não tem um monte de piada de português no Brasil. A gente também, o povo brasileiro, eu digo a gente como brasileiro, né? De forma geral, eles também fazem piada, né, lá. E o próprio português pode achar que isso é preconceituoso. Entende? Então, assim, eu acho que em todo canto tem isso. Não tem como a gente controlar, né? É o que eu falo muito aqui no canal, né, com o pessoal, assim, vida de expatriado não é muito fácil, porque você está abrindo mão da sua pátria, dos seus costumes, da sua vida, família, amigos, para ir viver num espaço que é deles. Você está chegando no espaço deles, né? Estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo no Catar. O Catar tem a regra de não poder beber bebida alcoólica e você, brasileiro, bebe bebida alcoólica no Brasil. Então você vai forçar a barra para beber num país que proíbe bebida alcoólica, né? Você está indo na festa deles, né? No país deles. Então a gente passa por isso, né? Como você diz, preconceito no Brasil inteiro. Mas eu queria que, assim, tem muita gente curiosa quando vier uma live sobre Portugal dessa parte de imigração que a gente falou no início, né?
E o Rodrigo Siqueira aqui até ele pergunta, meu irmão, como é que foi o seu processo de imigração e se você consegue falar qual é o período sobre a CEF, e como é que isso funciona para brasileiros, já que você não foi como família portuguesa ou algum descendente, alguma coisa assim. Não, então, o processo foi na altura, assim, imagina, 5 anos e meio. Eu nem sei, assim, eu não sei te dizer, precisar, se esse tipo de visto que eu dei entrada há 5 anos e meio atrás ainda existe, tá? Eu não tenho certeza. Eu sei que o nome do visto é D2, de empreendedora individual. Então, assim, foi uma burocracia, né? Obviamente, mas acho que tudo na vida é burocracia. Uma das coisas que eu me lembro, que foi uma coisa muito rápida e fácil de fazer, foi abrir a empresa aqui. Eu abri, assim, em 1 hora, sabe, a empresa. Fui lá no órgão específico, fui lá, abri a empresa, escolhi o nome e pronto. E foi isso. E depois eu tive que fazer um dossiê, né? Montar, por exemplo, redes sociais da empresa, site da empresa, fazer um dossiê para dizer assim, fazer um plano de negócios, mostrar para o governo que eu ia trazer, né, crescimento nessa área do marketing digital e que ia trazer os meus conhecimentos, né? Tive que anexar todo o meu currículo, por exemplo, sabe? Toda a minha experiência profissional dentro da área, para eles verem que eu estava realmente querendo investir, né? E fazer isso crescer aqui dentro, ajudar Portugal a desenvolver o marketing digital. E foi isso que eu defendi nesse dossiê. E aí foi tudo muito analisado, né, minuciosamente. Você tem que ter também me lembro que tinha que ter um capital inicial na empresa. Então eu tive realmente que ter um capital financeiro numa conta europeia, né, numa conta portuguesa, para iniciar esse processo. E também tinha que ter, por exemplo, aqui, como se fosse a saúde, eu esqueci o nome no Brasil. Aqui é Segurança Social, é INSS, né? Acho que é INSS. Como se fosse um INSS daqui, o nome é Segurança Social. Aí você tem que pagar todo mês, tem que contratar um contador, que aqui o nome é contabilista. E toda empresa aqui aberta tem que ter um contador. Então, eu tive que, por exemplo, custear isso até a empresa começar a girar, ficar 3 meses no Brasil e depois voltar com esse visto. Então, assim, foi um aporte financeiro um pouco alto, assim, da minha parte. Mas eu quis fazer tudo da forma correta e ainda teve os gastos de viagem, né? Porque eu tive que ir ao Brasil, ficar no Brasil para esperar o visto sair e voltar, né? Mas como a Clique Mais, eu criei um negócio remoto, digital, sem nem imaginar que vinha pandemia, mas o meu negócio já foi criado de forma remota. Então, por exemplo, hoje eu atendo clientes nos Estados Unidos, no Chile, aqui na Europa, no Brasil. Ainda tenho clientes no Brasil, vários clientes que eu atendo. Então, essa coisa de ter ido ao Brasil, ter ficado 3 meses para voltar, não foi uma dificuldade em termos de negócio, sabe? Da empresa em si. Então, foi mais essa questão burocrática. Depois, quando o visto saiu, eu vim com a passagem. Aí, quando você chega em solo português com esse visto, você tem que dar entrada no título de residência. Que sai, assim, depois de 4 meses. Tem que agendar, né? Tem toda aquela questão do CEF. Que agora, com a pandemia, piorou muito. Eu não sei muito bem, assim, tem até uma amiga minha que estava com dificuldade até de ligar para agendar, as pessoas estão mesmo com dificuldade. Mas eu não sei te precisar no momento, por exemplo, quem está iniciando um processo desse, quanto tempo leva atualmente, sabe? A Simone aqui até comentou que é isso mesmo que você está explicando. Ó, viu? Então eu tô atual, então. Mas eu sei que é um pouco difícil, né? A gente herda a burocracia. Vamos puxar a sardinha para o seu lado. Aqui, a gente vê muito no seu canal aí na Clique Mais PT, você falando dessa área de empreendedorismo, né? No Brasil, com a pandemia e com várias perdas de emprego, cresceu muito, né? O empreendedorismo e tal. Aqui, a partir do momento assim, você entendeu, pô, tem mercado de empreendedorismo em Portugal,
tem mercado de marketing digital em Portugal, e porque a gente ouve assim, mercado em redes sociais. O Brasil é um dos países que mais acessam redes sociais, né? E hoje, com a rede social, você está dizendo aí que a gente consegue estreitar o mundo. Nós aqui do Que País é Esse já viajamos a 40 países sem sair do lugar, né? Exato. Então, e assim, em que momento você chegou assim, não, tem mercado em marketing digital, como é que está o mercado nessa área e como é que foi, assim, dar o start? De tipo, vou empreender em Portugal, vai dar certo e apareceu o primeiro cliente, que legal, e vamos lá. Olha, Léo, tinha tudo para dar errado, né? Essa ideia minha maluca. Porque o que acontece? Eu nunca tinha nem empreendido, né? Eu vim para um país estranho, né? Eu não tinha noção da cultura portuguesa. Isso para você, imagina, para eu aplicar marketing dentro de uma cultura que você não conhece, é uma coisa que eu tive que dar 10 passos para trás para dar 20 para frente. Então eu tive que ser muito humilde, sabe? Uma das coisas assim, isso não é nem profissional, eu acho que isso é uma dica para qualquer pessoa que está pensando aí em sair do Brasil, em ter esse movimento, né, de emigrar, de sair do seu país, qualquer brasileiro, humildade é uma dica que eu te dou. Porque quem é imigrante tem que ser humilde, pelo menos no início da sua vida. Senão, se você não vai conseguir... É muito difícil. Não é que não vai conseguir, né? É muito difícil. Ainda mais quem já tem uma trajetória profissional, né? No meu caso, eu já tinha aí 14 anos de experiência profissional. Então, assim, eu tive que ser muito humilde quando eu vim para cá. E vim com o coração aberto, né? Coração aberto para receber críticas, né? A gente evolui muito com isso. Eu te falo que eu não me arrependo em nada do que eu fiz, sabe? Hoje em dia, obviamente, conquistei outros espaços, né? Mas também eu corro muito atrás. Eu não sou daquelas que sentam no sofá e esperam o contato chegar, né? Eu abraço meio que faço as minhas estratégias, né? Obviamente, qualquer negócio tem que ter estratégia. Então, assim, no início, respondendo a sua pergunta, foi difícil. Por quê? Primeiro, porque eu não conhecia a cultura. E aí eu comecei a pensar, né? Como é que eu vou fazer marketing? Aí tinha a questão da língua, da escrita. Como é que eu ia escrever post de rede social, né? E como é que eu ia vender para um público que eu não conheço a cultura? Aí o que eu fiz? Fui prestar serviço. A Clique Mais foi prestar serviço para agências 100% portuguesas. E eu aprendi com os portugueses. Foi assim que eu fiz no início, tá? Hoje em dia, eu não presto serviço para agência. Hoje em dia, eu já estou direto no cliente, né? Eu atendo o cliente. E tenho outras frentes do meu negócio. Meu negócio é dividido num tripé, né? Ele é dividido em curso online. Eu já lancei meu curso ano passado de Facebook Ads e Instagram Ads para iniciantes. Tenho a mentoria personalizada em que eu atendo, né, individual mesmo, cada empreendedor. E tem a agência quando a empreendedora não quer fazer nada, quer que eu cuide de tudo. Então, tem esse outro lado. Mas, assim, no início, empreender aqui foi meu maior desafio da vida, sabe? Primeiro que eu não sabia gerir empresa. Eu sempre fui funcionária, né, de grandes empresas. Fui funcionária do Ike Batista, na IMX. Depois fui funcionária da TV Globo. Sempre fui funcionária a vida inteira. Né? E como é que eu ia gerir uma empresa num país estranho? Então, eu tive que aprender muita coisa, né? E precisei ser humilde para aprender isso tudo. E foi muito bom, assim, eu acho que nesses 5 anos e meio, o mercado em Portugal cresceu muito e agilizou, vamos dizer assim, acelerou o processo muito na pandemia, né? Antigamente, se você for olhar pesquisas, né, as pessoas não consumiam quase nada na internet aqui. E aí, com a pandemia, isso acelerou, mas acelerou no mundo inteiro. Mas aqui também acelerou bastante. Né? E acho que hoje em dia os empreendedores portugueses estão vendo o marketing digital
como uma área profissional. Porque antigamente eu escutava muito isso aqui. Ah, minha filha faz. Ah, minha prima aqui tá me dando uma ajudinha e eu vou desenrascar. Eles falam É muito o que a gente isso. mais, é o que a gente mais ouve nessa área, né? Não, meu sobrinho toca aqui para mim. Aí eu Ele é apertei inteiro. aqui o botão promover. Não, outro dia, assim, ainda escutamos, né? Não é uma coisa mas eu escuto menos, né? Hoje em dia escuto menos. Já há 5 anos e meio, imagina, eu escutando os empreendedores daqui, como é que funcionam. Eu acho que hoje em dia, com a pandemia, eles perceberam que marketing digital, você precisa saber o que você está fazendo. Né? Você precisa ter estratégia. Porque sem estratégia você vai publicar e publicar, não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Não vai chegar a lugar nenhum. E precisa ter seguidor qualificado. Né? Precisa ter gosto na página, que aqui fala gosto, em vez de like, né? Gosto na página, esse gosto tem que ser qualificado. E tem que ter, não tem, porque só entrega para 3% da sua base de seguidores. Então, assim, aí chegam pessoas me perguntando: ah, eu apertei aqui o botão promover, coloquei lá 5 euros por dia, mas não tive retorno nenhum. Aí você tem que ver assim, mas tá, qual foi a sua estratégia? Não tem estratégia, né? Então, assim, fica realmente muito difícil em ter resultado sem ter estratégia. Então, é isso que eu estou ensinando, eu estou educando, assim, é um trabalho educacional a longo prazo. Né? Educar empreendedores a terem as noções básicas do marketing digital. Porque sem isso, a gente não vai a lugar assim nenhum, né? A verdade é É aquela coisa tipo assim, ao mesmo tempo que a pessoa, sem você, que é uma agência, fala, eu investi 5, 10 euros, não veio ninguém na minha empresa, não veio ninguém na minha loja. Aí contrata a Clique Mais e quer que a Clique Mais, em uma semana, bombe a loja. E não é assim, né? A Clique Mais vai fazer um diagnóstico, vai fazer um estudo da empresa, para depois ver a estratégia e trazer resultados, né? exato. Eu digo sempre, tem uma frase minha que eu sempre falo em todas as minhas aulas, né? Inclusive no meu curso. Tráfego pago não faz milagre. Milagre da lâmpada, né? Parece que é a mãe de Ná, né? A mãe de Ná. Não existe milagre aqui. Existe. Primeira coisa também, a consciência que tem que investir. Né? A consciência de que você precisa botar o dinheiro ali no anúncio, senão seu post não vai aparecer. É simples assim. Né? O mercado ficou tão voraz depois da pandemia que isso virou, assim, não é que virou um negócio, já era um negócio. É porque as pessoas não viam isso como eu preciso disso para o meu negócio alavancar. As pessoas viam isso como uma coisa amadora. E não é amadorismo. Aqui não tem amadorismo, né? Eu estudei muito para estar onde eu tô, eu estudei muito. Eu tô sempre em estudo, porque a plataforma. Hoje mesmo, eu abri o gerenciador de anúncios. Gente, eu falei assim: o botão sumiu, onde é que ele foi? Né? Aí a gente tem que fuçar, tem que dar um Google para saber que atualização foi essa. Liguei para o contato meu do Facebook para saber o que aconteceu, o que isso vai acarretar nos meus clientes. Então, isso tudo é estudo. A gente está sempre em evolução, né? E sempre em estudo. A verdade é essa. Mas eu acho que o mercado português ele está em evolução, entende? Eu vejo o crescimento dos empreendedores aqui. Sempre quem tem a visão empreendedora que o marketing é construtivo, não vê o marketing como despesa e sim como investimento, é quem vai chegar, é quem vai ter mais resultado, sem dúvida nenhuma. Eu digo E isso assim, sempre. Vanessa, como é que é os portugueses em relação a essa resistência que nós, comunicólogos, jornalistas, nosso governo agora também é um pouco assim, da fobia que eles têm em relação a investir em comunicação, né? Você diz que eles estão aprendendo a investir em marketing, que o marketing não é um investimento oneroso para a empresa, né? E muito pelo contrário, vai te trazer ganho, vai te trazer coisas positivas. Mas assim, a gente sempre ouve dizer, não, comunicação não vem bater na minha porta não.
E como é que são os portugueses nisso? Não, olha, na verdade, assim, eu quando tenho reuniões, né, de negócio, mesmo com as portuguesas, pelo menos as que eu tenho contato, né, o nicho que eu tenho, a minha persona, né, a minha persona, meu avatar, elas têm consciência que elas precisam, sabe? Elas só não sabem aonde direcionar, mas isso a gente também, no momento da reunião, eu primeiro detecto o problema de comunicação, porque cada uma tem um problema, né? E ela vê a necessidade, olha, mas aí já vem com a faca aqui, ó, no pescoço. Isso acontece muito, né? Eu já vem no desespero e assim, eu já vou logo avisando. Em um mês não existe milagre. Porque, assim, não é a Vanessa, parece que a Vanessa tem uma varinha mágica, né? É tipo isso, fada madrinha. Que eu vou mudar completamente o rumo do negócio. Não. Por exemplo, eu tenho um case de sucesso, Léo, que eu posso até falar aqui. Eu atendi uma clínica dentária, né? Eles não investiam em marketing quase nada. Se investir 100, 200 euros era muito, sabe? Fiz um trabalho de 3 anos. Não foi um mês. Trabalho de 3 anos. Passaram a investir 3.000 euros só em anúncio. Só em anúncio. Eu tripliquei a faturação da clínica. Mas, assim, houve uma consciência do dono em investir. Porque se os 200 euros continuassem com 200, obviamente ele nunca ia triplicar a faturação dele. Entende? Então, é essa consciência que eu falo sempre, repito e tento fazer uma forma assim de educação mesmo, sabe, do público, porque é muito importante, né? Vou dar um alô aqui, que tem pessoal da Noruega te assistindo, a Juliane. Ela está concorrendo, inclusive, a melhor influente da Europa Ah, na eleição. boa! Vou te seguir depois, Ju! A Simone está comentando aqui que se você não direciona o público correto, não tem retorno. Exato. Primeiro você tem que saber qual o público que você quer, né? Qual o público que você quer atingir, o teu cliente ideal, né? Muitas das pessoas, às vezes, eu escuto muito, às vezes, assim, também, assim, gente do Brasil, né? As pessoas me perguntam muito, eu quero atingir toda a gente, meu produto é para toda a gente. Não, não é para toda a gente, nunca é para toda a gente. A verdade é que seu produto tem alguma especificidade que é para determinadas pessoas, É né? o que as pessoas estão tendo que aprender a entender que, assim, fora do mundo virtual, você é uma pessoa, a Vanessa, e o Léo, né? Que é assim, assado e tal. E dentro do mundo virtual, você tem que saber quem você também quer ser, né? Quem é a persona que você quer trazer, né? Com quem você quer lidar. Clínica dentária, você quer trazer mais clientes e bombar de pacientes, ou você quer fazer a sua clínica dentária ser conhecida por Portugal inteiro? Né? O que você quer? Né? A Qual gente é o trabalha muito isso. objetivo? Qual é o objetivo? Mas vamos mudar um pouco o foco assim. Eu queria saber como é que está a comunidade brasileira aí. Você encontra muitos brasileiros? Como é que está essa invasão brasileira em Portugal? Muito, gente. Todo lugar que eu vou tem brasileiro. Mas eu vou te falar, quando eu morava no Brasil, eu, às vezes viajava, eu gosto muito de viajar. Um dos meus mais hobbies que eu tenho é viajar. E eu viajava, eu sempre encontrava brasileiro em qualquer lugar que eu ia. Mas aqui realmente, brincadeiras à parte, aqui realmente tem muito brasileiro. Eu moro próximo a Lisboa, numa cidade chamada Sobral de Monte Agraço. E eu já encontrei brasileiro na rua aqui. A gente encontra brasileiro em todo lugar. Que país é esse? Já foi até a Vanuatu, lá do outro lado do mundo. Oh. Mas vamos falar um pouquinho da parte de turismo. Assim, que dicas turísticas você dá? Porque a Keiko aqui que está participando da promoção está nos perguntando. É muito caro viajar para Portugal de férias? Pô, para o brasileiro que ganha em real. Não, olha, agora é um momento bom, porque, assim, brincadeiras à parte, né? Porque a gente está no meio de uma guerra, né?
a Rússia veio aí e essa situação toda fez com que o euro desvalorizasse. Então, eu tô brincando só, gente, é só uma brincadeira. Não tô vibrando com guerra nenhuma, mas agora o euro diminuiu, né? Já chegou a 7 pontos alguma coisa, agora tá 5. Hoje mesmo eu vi 5,3. Eu acho que chegou nos 5,3 hoje. Então, 5,32, 5,33 por é aí. claro, a gente vê muitos refugiados. Eu já vi ucranianos aqui nas ruas. É uma situação muito delicada, muito triste, sabe? Já ajudei, já prestei a minha solidariedade, né, mesmo. E temos que prestar, né, Léo? Mas é verdade, em relação ao turismo, a moeda agora diminuiu, né? Mas com certeza, para o brasileiro que está vindo para cá, vezes 7, quando era vezes 7, ficava caro. Mas não podemos esquecer que Portugal é o país mais barato da Europa para fazer turismo. E tem muitas dicas assim de coisas gratuitas. Aqui, assim, a cidade de Lisboa e Porto também, né? O país inteiro como um todo tem muito verde. Então tem muito parque aberto. Melhor época para viajar para cá eu acho, minha opinião, é primavera. É essa época dessa estação que a gente já está, né, na primavera. As temperaturas são mais amenas do que o verão, porque o verão aqui tem 40 graus, sabe? É bastante quente, não é que nem outros países da Europa, que é mais assim, um clima mais, né, aquela temperatura mediana. Não, aqui é verão, verão mesmo. Então, assim, dicas turísticas, deixa eu pensar. Para quem gosta de vinho, por exemplo, tem várias vinícolas boas para se visitar. O Cartucha, por exemplo, perto de Évora. Tem o Casa Ferreirinha no Porto, sabe? Para quem gosta. É uma época também bacana, vir na época das vindimas. O que é isso? É uma experiência que você vai nessas vinícolas e pisa nas uvas para fazer o vinho. Então, eu acho muito bacana esse tipo de turismo. Eu gosto, pelo menos, né? Dessas experiências mais... menos turísticas, assim, naquele roteiro Torre de Belém, né? Pastel de Belém. A gente fala de Portugal, a gente fala de Lisboa e Porto e se esquece de Coimbra, Sintra, Algarve, Exato. As praias de Nazaré nas nossas épocas de cobertura de surf, né? Pois exatamente. Eu estive lá outro dia. Eu adoro Nazaré, adoro ir lá. Adoro Nazaré, Peniche. Fui no Mundial de Surf em Peniche agora, há semanas atrás. Foi muito bom. O Peniche também é lindo. Tem uma ilha chamada Ilha das Berlengas. É a coisa mais linda. Linda, linda, linda. É um paraíso, assim, no meio do oceano. Muito, muito legal mesmo. Você pega tipo uma lancha, né? E vai para essa ilha. É uma dica de turismo fora do roteiro tradicional de Torre de Belém, né? A Praça do Comércio, que é uma coisa bem tradicional. Quem vem a Lisboa, quem nunca veio, tem que conhecer, né? Não tem como não conhecer. Né? Sintra também, os castelos, né? A Quinta da Regaleira, que é um lugar super místico, que tem várias lendas lá dentro, para quem gosta de história e gosta de mergulhar mesmo na história. Sintra tem que ir. Cascais também é ótimo para quem é carioca e adora o clima do Rio de Janeiro. É como se tivesse... É o Rio de Janeiro que funciona. É a Cascais. Agora, vou dar mais uns alôs aqui, que tem o mundo inteiro assistindo a Vanessa, o Marcelo do Canadá, que também deu uma entrevista aqui no Canadá, tá te assistindo lá do Canadá. Ah, que bom! Nossa, deve estar um frio aí. Muito frio, ele falou. Mas vamos lá, assim. Olha, posso te dar mais uma dica? No sul tem as praias, né, do Algarve. E as praias são belíssimas, lindíssimas. É tipo o Mar do Caribe, é tipo isso. E tem uma coisa que eu acho muito interessante do Algarve, é que tem uma tipografia assim, de relevo, sabe? Que é cheio de falésia. Então, assim, é uma beleza natural que nós não temos no Brasil, sabe? Das praias brasileiras. As praias brasileiras são lindas também.
Mas são praias que tem uma outro tipo de, né, de beleza natural. Aqui você vê uma beleza diferente mesmo, sabe? É muito legal o Algarve. E para o norte ainda tem o Gerês, que é para quem gosta de cachoeira, né? Quem gosta de trilha, né? No meio da selva, da floresta. O Gerês é espetacular também, tem paisagens lindíssimas e vale muito a pena. Eu sei que você ia falar é lindo. Eu sei que você ia falar da Praia da Marinha, que eu botei lá no vídeo de apresentação, que o Guia Michelin considera uma das mais belas lá na Lagoa, a Praia da Marinha. Eu nem acho. O Guia diz, mas eu não acho. Dona Maria, não, acho que é Dona Maria. Tem algum prêmio que a Dona Maria, Dona Mariana ou Dona Maria, não sei agora, não me recordo o nome da praia. Mas eu não acho, não. Eu voto em outras. Mas vamos falar aqui também um pouquinho assim de... a gente está vivendo aí, principalmente na Europa, dois momentos muito difíceis, né? A pandemia e agora essa guerra Rússia e Ucrânia. Primeiro, como é que a Europa se comportou aí na sua visão de Portugal em relação à saúde? Como é que funciona? Como é que foi a pandemia em Portugal? E como é que está a Europa em termos assim da guerra, né? Os ucranianos estão fugindo para todos os lugares, a Europa está sendo solidária, Polônia, Áustria, Hungria recebendo eles. E como é que está sendo isso assim? Olha, em relação à primeira sua pergunta em relação à saúde, né? Você está falando em termos de pandemia, como foi, é isso? Como foi a pandemia e como também funciona o SUS, o sistema. O sistema. Tá. Então, nem tudo são flores. Nem tudo são flores em Portugal, né? Eu, pelo menos, tive uma experiência com o Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Público de Saúde, né, aqui. Não muito, vamos dizer assim, não tive muita sorte. Mas por quê? Porque eu tomei um tombo. Assim que eu cheguei, logo depois de uns meses, tomei um tombo na rua. E fraturei esse ombro aqui, sabe? E eu não tinha, na altura, eu não tinha feito plano de saúde, porque eu vim do Brasil achando que o sistema público de saúde português era bom. E aí eu vi na pele que não era bem assim, né? Porque eu tive que ficar 2 anos na espera de um ortopedista para uma consulta. Então, assim, quando você precisa de um especialista, o sistema público, ele tem essa questão, assim, não estou falando quem está em risco de morte, tá? Quem está em risco de morte, passou mal em casa, cara, isso aqui é primeiro mundo. Você liga para o 112, que é o número, né, da urgência, vamos dizer assim, vem uma ambulância na sua casa te pegar, sabe? Funciona muito bem para quem está ali naquele limiar gravíssimo, sabe? Mas, por exemplo, eu que só tinha escorregado na calçada, caído ali, não tive a assistência, vamos dizer assim, que eu imaginava que poderia ter. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz um plano de saúde. Mas é acessível, gente, nem tudo. Assim, eu não estou reclamando, óbvio que não. Pelo contrário, o sistema aqui funciona, né? Eu pago 55 euros num plano de saúde que tem todas as coberturas e é coparticipado. Então, sempre que eu vou, por exemplo, numa consulta, eu pago lá 17 euros pela consulta, mas a consulta no particular é 100, por exemplo. Então, eu pago esse plano coparticipado e uso o que faz sentido usar, né? Quando você precisa ir ao médico. Então, eu tomei essa decisão de não depender do serviço público por essa questão. Mas, na altura, eu também morava no centro de Lisboa. Já tive relatos de pessoas, amigos meus, que moram mais para o interior ou moram numa cidade menor, que o sistema público funciona mais rápido, vamos dizer assim, e funciona melhor. Então, todo cidadão aqui, né, quando você vive, todo residente, quando você vive aqui, você tem que ter um médico de família. E aí você vai numa médico de família, um médico de família que encaminha para o especialista. É um pouco diferente do sistema de saúde do Brasil, que não funciona assim, né? E aqui não, e aqui funciona dessa forma.
Então, tem toda uma cadeia, sabe? Que o paciente vai sendo direcionado. Mas, assim, eu tô contando essa história porque eu passei por isso aqui. Então, eu tomei a decisão de fazer o plano de saúde, até porque não é muito caro, né? 55 euros é um valor acessível. E eu acho, até hoje, acho que vale muito a pena, sabe? Não vejo como um custo, sabe? Assim, é um investimento na sua saúde. E a guerra, Vanessa? Ah, e a guerra? A guerra, olha, Léo, você sabe que quando isso tudo estourou e eu vi pela primeira vez aquilo acontecendo, parece até inacreditável, né? Você olhando aquilo, você vendo a notícia. Assim, o mundo já sofreu tanto com a pandemia, né? A gente não precisava agora de uma guerra dessa, de um governante desse tão doido, né? Tão maluco para acontecer isso. Parece até mentira, né? Mas eu acho que a Europa tá dando assistência. Eu vi muitas, aqui em Portugal pelo menos, as pessoas se mobilizando, sabe? Eu mesma ajudei em alguns casos. Doei roupa em casa, doei dinheiro, inclusive, para comprar mantimentos, comprar para as pessoas que estavam chegando. Então, houve muita mobilização. Pelo menos ao meu redor, nos grupos de WhatsApp, as pessoas apoiando, marcas de empreendedoras também fazendo campanhas para mandar coisas para lá, para a Ucrânia. Então, eu acho que as pessoas, sim, se mobilizaram e ajudaram, não só governantes europeus, né? Enfim, a questão política aí, porque isso também é uma coisa que é bem complicada, né, de se explicar. Mas por aqui, por Portugal, eu vi sim esse apoio. Inclusive, o Sistema Único de Saúde mandou mais de 100 mil euros em medicamentos para lá. Então, eu acho que a gente precisa, né, se unir e ajudar e receber essas pessoas que vieram da Ucrânia com muito carinho, eu acho, né? Porque não deve ser fácil você perder a tua vida do dia para a noite, né? E correu o risco de morrer, né? Não Exato. é, eu me mudei do Brasil para Portugal porque eu decidi morar do Brasil para Portugal. Eu estou saindo da Ucrânia para não morrer. Exato. E teve aquela história das famílias serem separadas, os homens não podiam sair, aí as É, mulheres com os filhos saíram. Aquilo é muito triste, né? É muito triste. a gente tem a Fernanda aqui, que é latina na Ucrânia, faz parte do Grupo Brasileiro Sem Fronteiras, é até bom para você que trabalha com empreendedorismo mulheres, elas têm um grupo de 81 mulheres que falam do mundo inteiro e elas têm compromisso de cada 15 dias fazer um post de um tema, Ah, né? boa, boa! Quero me conectar com essas mulheres. Foi Muito fundado pela bom. Jaque, lá da Itália. Várias delas já estiveram aqui conosco e a Fernanda ela não pôde sair da Ucrânia porque o marido dela não pode sair. E ela está na fronteira dentro de um carro. Deu entrevista para a Fátima Bernardes já Olha, que e legal. vivendo isso porque o marido dela pode ser convocado para a guerra. E ela preferiu ficar com o marido dela. Então, está vivendo essa tensão aí. Imagino, imagino, imagino. E você falou aí que a guerra contribuiu para que essa queda do euro desvalorizasse o euro. Como é que está o custo de vida em Portugal? Custo de vida. Olha, eu acho o custo de vida daqui, cara, é assim, na média, né? Depende de onde você vai morar. Aluguel, por exemplo, é sempre a conta mais cara disso tudo, né? A moradia. A moradia sempre é mais cara. Por isso que vale muito a pena você tentar investir e comprar um imóvel aqui. Primeiro porque os juros é 1%, mais ou menos, em média. Não foge muito disso ao ano. Então, você obviamente, com tudo regularizado e tal, você consegue dar entrada nos documentos no banco e consegue pedir um empréstimo para você comprar uma casa. Então, vale muito a pena, porque os aluguéis realmente em Lisboa, por exemplo, estão absurdos, está tudo mais de 1.000 euros. Então, assim, essa é a conta mais cara. Mas se você for, por exemplo, para Coimbra, para Viseu, já cai bastante esse valor. Entende? De um apartamento, por exemplo, de 2 quartos no centro de Lisboa,
por menos de 1.000 euros, eu acho que nem sei se acha, sabe? Então fica muito complicado. Mas assim, compra de mercado e etc. Se você for comparar, eu acho que sempre a conta que a gente tem que fazer o salário mínimo do país, no caso aqui, são 680 euros, né? Dá para viver ou não dá para viver com esse salário? Eu digo assim, no centro de Lisboa, uma pessoa sozinha, ela não consegue alugar um apartamento sozinha. Ela tem que dividir com alguém. Ou morar em quarto. Isso é uma outra opção, porque gira em torno ali de entre 350 e 450 um quarto. Mas aí fica difícil o resto das contas, né? Então, assim, você acaba ficando, assim, trabalhar para pagar, né? Quem ganha um salário mínimo. E não podemos esquecer que Portugal é um país desenvolvido, então não tem tanta diferença salarial igual tem no Brasil. Então isso foi uma das coisas que eu levei um tempo para entender, né? Daí por isso que não tem muita gente passando fome na rua. No Brasil a gente tem a desigualdade muito grande, né? Tem gente que ganha 100 mil reais e a maior parte da massa ganha 1.000, né? Que é o salário mínimo, né? Não sei se o salário mínimo aumentou, mas pronto. Então, aqui você tem que fazer essa média. Então, assim, quando você vai para cidades menores, o custo de vida diminui, sabe? Diminui bastante. Então, eu digo sempre que Portugal é um país de qualidade de vida. Não é para fazer dinheiro. Aqui você não faz fortuna, entende? Você tem qualidade de vida, né? Mas não é um país para se enriquecer. Não, não é. Sabe? Bom, Vanessa, foi muito bom te ver. A nossa live está chegando ao final. A gente queria falar muita coisa de Portugal. Infelizmente, o Instagram tem só uma horinha de live, né? Você que sabe disso aí. A gente está aqui E já há nada, quase já 50 minutos. passei de uma hora várias vezes. A minha não, a minha não. Uma hora, tio. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui para a gente terminar. Eu vou fazer um Tá. ping-pong com você aqui rapidinho. O que é o melhor de Portugal? O que é o melhor? Ai, eu acho que. Deixa eu pensar, o melhor. Nossa, eu adoro viajar. Eu acho que o turismo é muito bom aqui. Muito bom mesmo. A gastronomia também eu adoro. Os vinhos. A E o segurança que é você, legal. Tem que falar da segurança também. Tem tanta coisa boa aqui. e o que te faria voltar assim? Que você dissesse assim, não, não dá mais, Voltar para o voltar para o Brasil? Brasil. Ah, sem dúvida nenhuma, minha família, né? Eu perdi meu pai, né? Há 1 ano e meio, foi muito difícil, Léo, muito difícil mesmo. Eu quase voltei, quase mesmo. Mas ainda tô trabalhando a minha mãe para ver se ela vem, vem mais vezes, né? Fica nesse ida e vinda, mas sem dúvida nenhuma eu voltaria só pela minha família. Sim, sem dúvida. Vamos E fechar aqui que a o gente. negócio, a gente não sabe do negócio, né? Vai que a Clique Mais cresce muito, tem um braço super grande aí no Brasil e precisa da minha presença, né? Mas nem precisa, né? Estamos, Fica tudo estamos remoto. querendo fazer parcerias, Vanessa. Querendo fazer parceria aqui. Exatamente. A minha ideia é ficar indo e vindo, né? Eu sempre vou ficar ali pelo Atlântico. Nós temos alguns minutinhos aqui, eu vou responder o pessoal. O pessoal está te perguntando aqui sobre a comida portuguesa. O que tem nessa mesa portuguesa, além do famoso bacalhau? Ah, tem muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa. Eu adoro. Tanta coisa daqui é bom. O azeite português, os vinhos. Além do o bacalhau, tem 365 receitas para fazer de bacalhau, né? Mas não tem só bacalhau. A carne de porco aqui é uma carne muito, muito tradicional, né? Da comida, né? Aí, cozido também, ó. Então, o meu marido tá falando cozido. Cozido português também. Que mais? Tem várias comidas que não tem no Brasil, né? Favas, migas, que é tipo uma farofa com couve mineira. Também é super gostoso. Tem, que mais? Deixa eu pensar.
A Europa toda come muito cordeiro, né? Eu fiquei surpreso com isso. A Cordeiro. Europa Mas o nome de come cordeiro é muito. borrego aqui. Eles comem Borrego. muito cordeiro, né? Porque acho que é mais barato que a carne de boi, né? Então É. aí chega muito cordeiro. Arroz de tomate também, arroz de tomate, arroz de Arroz de feijão também. pato, arroz de É pato. super tradicional aqui. Os doces são assim, não tem nunca chocolate, tá? Não é, a gente que é brasileiro que põe chocolate em tudo. Mas aqui nunca vem com chocolate, é sempre ovo. A base do doce português é gema de ovo. É tudo aquela cor, né, da gema, né? Então tem aquele creme, tem vários doces, tocinho do céu, travesseiro da periquita. Pastel de Belém, pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de Belém é só em Belém, né? Pastel de nata é em qualquer outro lugar. Mas é o mesmo doce. Nossa, se eles escutam a gente falando isso. Tem vários. Queijadinha, que é muito tradicional daqui, que é um doce. Assim, delícia, pastel de Santa Clara também, mas é um outro nome, mas o pastel é bem parecido com a queijada, o pastel de Santa Clara. Pastel de feijão também tem. Ai, tem tanta coisa, gente. Aqui o que não falta é coisa para engordar, né? Os queijos, por exemplo, eu adoro os queijos. Queijo de tudo quanto é tipo. E é acessível, super acessível os preços, sabe? Então dá para você comer bastante queijo aqui, os enchidos, né, que eles falam os enchidos é tipo um presunto, que aí é presunto de Parma, aqui é um presunto puro, né? É caro, mas é uma delícia. É até dos nossos vizinhos espanhóis, tem um presunto chamado presunto ibérico, é o presunto de porco preto. Presunto de porco preto é o presunto mais nobre que tem, custa 65 euros o quilo. Tipo, é super caro, mas é uma delícia. Azeitona também, para quem gosta de azeitona, ai, é uma delícia. Os azeites, os pães. Tem mais de 40 tipos de pão. Vocês acreditam nisso? Nossa. Bom, pessoal, é isso aí com esse cardápio todo que a Vanessa falou para a gente de Portugal. A gente está encerrando a nossa live de Portugal. No dia 28, a gente vai estar no Vietnã com a Débora. E no dia 1º de abril, a gente vai tentar entrar na guerra, falar com a Maria, que está na Rússia. E ela vai nos contar como é que é a visão de um russo dentro da guerra, porque ela é russa, fala português e vai nos contar essa história no dia 1º de abril. Obrigado, Vana. Foi ótimo te reencontrar. Obrigada a sua live. Obrigada a todos vocês. Obrigada por ter... A sua live vai estar gravada aqui. Já quero ir para Portugal, olha lá. Tá todo mundo querendo já ir aí. Venham mesmo, porque isso daqui é uma beleza. Venham passear, fazer muito turismo, porque Portugal é lindo de morrer, vale muito a pena conhecer, né? Venham mesmo e qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Tá bom. A live dela vai ficar gravada aqui com a gente, vai subir para o nosso canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio do vinho português, quem está concorrendo aqui no Brasil, de um vinho português na live da Vanessa. E sigam as nossas lives de vida fora do Brasil. Ótimo. Então tá, Léo, um beijo. Boa Beijo, noite a todos. tchau. Tchau, tchau.